Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de número 13 foi a aula passada e a gente falou das infecções sexualmente transmissíveis. A aula de hoje a gente vai falar dos métodos contraceptivos, que são os métodos utilizados para evitar uma gravidez, e ela é a aula de número 14. Essa aula foi produzida para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará, no ano de 2020. A camisinha é conhecida também como preservativo, ou um nome menos utilizado, né? Camisa de Vênus. E aí é um método que é mais comumente utilizado. Ele é um método acessível porque tem sua distribuição gratuita aí nos postos de saúde pública. E ele é eficaz também não só para prevenir a gravidez, como também a disseminação, né, das infecções sexualmente transmissíveis, né? Ele é um método que ao mesmo tempo vai prevenir gravidez e infecções sexualmente transmissíveis. De maneira geral, a maioria das camisinhas são feitas de látex, mas existem também camisinhas que não são feitas de látex, e aí é utilizado outro tipo de material. E tem uma versão, né, a camisinha masculina e a camisinha feminina. Então aí na foto da direita, vocês podem ler todo o passo a passo de como colocar, né, e retirar e utilizar a camisinha masculina. Já a camisinha feminina, ela vai possuir aí um anel em cada extremidade. Então, o anel interno ele vai ser utilizado para colocar e fixar essa camisinha no interior do canal vaginal. E o anel externo ele vai ficar recobrindo ali a região conhecida dos pequenos e grandes lábios, né? Então, na figura da direita tem um passo a passo de como colocar a camisinha feminina. Então, ali com o auxílio do dedo, você vai pressionar o anel interno, introduzir no canal vaginal e aí esse dedo vai ajustar a camisinha feminina no canal vaginal. Após a utilização, antes de retirar a camisinha, torce esse anel externo e retira a camisinha, porque aí dessa maneira não tem nenhum vazamento do líquido espermático. Existe um outro método que se chama diafragma, que é utilizado pelas mulheres, e ele é um anel coberto aí é um anel flexível, que ele vai ser coberto ou por silicone, ou então por látex, e ele vai funcionar como uma barreira física. Então ele impede a entrada dos espermatozoides em direção ao útero. Então ele vai ser colocado pela mulher dentro do canal vaginal antes de ocorrer a relação sexual e ele vai ser retirado após 12 horas. E geralmente é utilizado conjuntamente com um creme espermicida, que aí é um creme que vai ajudar a inviabilizar, né, a inutilizar os espermatozoides. E aí dessa maneira você aumenta a eficácia desse método. Esse diafragma, diferentemente da camisinha, ele não é descartável. Então, ele após a relação sexual, ele deve ser higienizado. E aí é o ginecologista que vai saber, que o médico o ginecologista vai saber falar para a mulher qual que é o tamanho do diafragma ideal. Então, cada tipo de mulher vai ter um tamanho diferente. E aí o médico que vai poder indicar qual que é o tamanho ideal para cada mulher. E aí ele é contraindicado, né, nos casos de, por exemplo, alergia aos materiais, né, alguns são feitos de látex, outros de silicone, e também infecções no colo uterino e na vagina. Um outro método também que as mulheres podem utilizar se chama DIU, ou então conhecido como dispositivo intrauterino. Então ele é um pequeno dispositivo de plástico que vai ter um formato aí de T, da letra T. E aí ele pode ser revestido tanto por cobre quanto por hormônio. E aí ele vai ser implantado no útero da mulher, através da vagina, pelo médico ginecologista. Então ele pode permanecer no útero por até 5 anos, como é o caso do DIU, os conhecidos DIU hormonal, ou então permanecer até por 10 anos no caso do DIU de cobre. Então aí na figura da direita a gente pode perceber na figura de cima uma representação de um DIU de cobre e na figura da direita, lá embaixo, é possível perceber a posição que esse DIU fica no útero da mulher. Em relação ao mecanismo de ação do DIU de cobre
ele basicamente vai estimular o organismo da mulher a produzir um fluido que vai conter íons de cobre, e esses íons de cobre vão ser capazes de inviabilizar a motilidade, mobilidade desses espermatozoides. Então, como consequência, os espermatozoides eles não vão migrar até a tuba uterina para realizar a fecundação. E aí, no período menstrual, esse DIU de cobre pode gerar alguns efeitos colaterais no organismo da mulher. Então, pode ter, por exemplo, aumento do fluxo menstrual e de cólicas. Em relação ao mecanismo de ação do DIU hormonal, ele vai estimular o organismo da mulher a engrossar o muco do colo uterino, que o colo uterino é justamente uma região de transição ali do útero com o canal vaginal. Então, quando engrossa esse muco do colo uterino, ele dificulta a passagem ali dos espermatozoides, né, a mobilidade dos espermatozoides nessa região. Além disso, ele vai diminuir o desenvolvimento, né, o espessamento do endométrio, que é a camada interna, é a parede interna ali do útero. Então, como consequência, se de uma forma grosseira, se ele afinou, né, essa camada do endométrio, quando ocorrer o fluxo menstrual, é uma quantidade menor, uma camada menor do endométrio ali que vai descamar, né, que vai ser liberada ali no formato de sangue. Então, ele tem como uma das consequências, ele pode gerar um reduzido ali, um fluxo menstrual reduzido. Um outro método contraceptivo bastante utilizado pelas mulheres são as pílulas anticoncepcionais. Essas pílulas são comprimidos que vão conter alguns hormônios que eles vão atuar impedindo a ovocitação, né, a liberação pelo ovário do ovócito. Então, dessa maneira, o espermatozoide não vai encontrar o ovócito, não vai fecundar o ovócito e não vai formar o óvulo. Então, não vai ter uma possível gravidez. Seguindo esse mesmo princípio aí de atuação das pílulas, né, anticoncepcionais, existe também as injeções mensais ou trimestrais, que vão conter ali hormônios, né, doses hormonais que são liberadas, que vão ter esse efeito contraceptivo. E aí tem também o implante subdérmico, então é um microbastão de hormônio que ele vai ser implantado, como vocês podem ver aí na figura da direita, no antebraço, e o seu efeito vai durar até 3 anos. Um outro método existente que as mulheres podem utilizar também é o anel vaginal, vai seguir aí os mesmos princípios da pílula anticoncepcional. Ele é colocado na vagina no 5º dia da menstruação e permanece no local durante 3 semanas. Um outro método aí que as mulheres podem utilizar também é o adesivo anticoncepcional. E aí ele é colocado na pele no 1º dia da menstruação, permanece nessa pele por 7 dias e aí após 7 dias ele deve ser trocado. E após a mulher ter utilizado 3 adesivos consecutivos, ela precisa então fazer uma pausa aí de 7 dias antes de recolocar o próximo adesivo. Como referências, eu utilizei o próprio livro didático do 8º ano, que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020, que é o livro A Poema. E também utilizei um livro de biologia do ensino médio, eu tirei algumas imagens e informações desse livro de biologia, que já fez parte também do Programa Nacional do Livro Didático. Esse livro A Poema ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático no ano de 2020. Então, se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou da aula, deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí para sempre que eu postar uma videoaula nova você ser notificado. E é isso, meu muito obrigado e até a próxima aula.